Vamos agora, em nome de Jesus para a reflexão. Estamos tratando de los milagros de Jesus e hoje vamos ver a respeito do milagre de la suegra de Pedro. Algo que Deus falou comigo e quero compartilhar com a igreja. Está em Marcos, capítulo 1, de versículo 29 a versículo 31. Marcos, capítulo 1, de 29 a 31. Também está em Mateus e também está em Lucas. Este milagre de Jesus. Diz assim a palavra. Al salir de la sinagoga, vieram à casa de Simão, André, com Jacob e Juan. E a suegra de Simão estava acostada com febre, e em seguida la hablaron de ella. Então ele se acercou e la tomou de la mano e la levantou, e imediatamente derrou a febre, e ela lhes servia. Glórias a Deus. Vemos aqui, sabemos que Pedro vivia ali em Cafarnaum, Pedro vivia ali cerca do mar de Galileia, ele era um pescador, Andrés também, seu irmão, um pescador, sim? E também estava ali os filhos de Zebedeu, que é Jacob e Juan, que também pescadores, estavam todos ali acompanhando Jesus, que Jesus foi ali em la sinagoga, estava ali predicando em la sinagoga, e saindo de ali, foi à casa de Pedro, já estava ali em Capernaum, então se foi ali em la casa de Pedro. E quando chega ali, vê que a suegra de Pedro está acostada, está com febre, está enferma. E eu estava refletindo a respeito dessa situação. Eu vejo que as pessoas naquela época eram mais fortes do que nós outros. Não dependiam muito das medicações que tomamos hoje, então era muito da forma mais natural, e essas pessoas resistiam muito às enfermidades. Então, para uma mulher, uma suegra, estar acostada, porque Pedro, por lo que entendemos da Bíblia, não era tão maior, deveria ter aí uns 30 anos, 30 e poucos anos, 31, 32, por lo menos são o que os historiadores entendem. E sabemos também que as mulheres naquela época tinham filhos muito jovens, casavam jovens, muito jovens, antes de los 18, já estavam casadas e já tinham filhos. Então, se vamos contar aí, não devia ter mais do que 50 anos, 50, 55 anos, não passava disto. A suegra de Pedro, provavelmente seria isto. Bem? Então, vemos aqui uma mulher que, para estar com febre e estar ali na cama, estar acostada, é porque deveria estar com uma febre muito alta. E para estar com uma febre muito alta, porque sabemos que nós outros, quando estamos com febre, muitas vezes vamos estar ao trabalho, a não ser que a febre é muito alta. E aí temos que acostar, porque aí não há como manter o corpo de pé. Então, se imagino ela que ela devia estar com alguma enfermidade, alguma infecção forte em seu corpo, e isto ponia a suegra de Pedro ali em la cama, se quedava ali acostada. E vemos algo interessante quando habla del milagro. É isto que estamos falando, de los milagros de Jesus. Em versículo 31 diz que Jesus se acercou. Quando ele soube desta situação de la suegra, ele se acercou. Outro ponto, ele tomou de la mano de la sogra de Pedro. E o terceiro, ele la levantou. E quando passa isto, imediatamente a febre passou. É o que diz a palavra. E ela começou a servir. Então, três coisas importantes. Jesus se acercou, Jesus tomou ela de la mano e la levantou. E vemos que é isto, muitas vezes, que passa em nossas vidas. Por isso devemos manter a fé em Cristo. Porque quando estamos enfermos, e esta enfermidade, neste caso, é física, mas pode ser uma enfermidade mental, pode ser algo, um desânimo, um trabalhar do inimigo na cabeça do creyente
que põe ele ali acostado, não quer mais ir para a igreja, não quer fazer a obra, não quer servir, já quer voltar para o mundo, enfim, está entregue porque não tem mais forças para lutar. E o importante é ver que, através de Simão, de Andrés, de Jacob e de Juan, Jesucristo estava ali na casa de Pedro, porque estavam caminhando com Jesus. E ali na casa de Pedro, a suegra teve a oportunidade de ser sanada. Quero dizer isto, que nós devemos estar sempre cerca de pessoas que seguem a Cristo. Porque o inimigo sempre vai usar para que nós desanimemos da obra, desanimemos do serviço e nos põe hasta em enfermidade para nos servir a Cristo. Quanta gente se põe enferma e tu vês aí, foi um grande servidor há 10, 20 anos atrás, mas hoje não serve mais. Não? Se queda ali na casa ou de silla de ruedas a ponto de nem conseguir chegar a uma igreja mais. E esta é coisa séria e atual. Então, vemos aqui que, por causa deles ali, que Jesus estava em casa, que ela teve a oportunidade de ser sanada. Então, nós devemos estar sempre cerca de pessoas que seguem a Cristo, que estão com Cristo, para nos ajudar a nos levantar. Isso é importante. E vemos algo que, quando ela estava enferma, Jesus se acerca a ela. E é o que passa quando estamos enfermos ou quando não temos forças para a obra, para a vida, para servir, para obedecer a Deus. Jesus acerca a nós, Ele está cerca de nós, esperando ali, dar a mão a nós para nos poner de pé, nos levantar. Agora, se vamos falar de testemunho, eu tenho certeza que todos, não só eu, todos nós temos testemunho deste milagre. De sentir a presença de Jesus, de sentir que Deus está lhe dando a mão e sentir que Deus está lhe pondo de pé. Todos têm testemunho e não é um testemunho. Todos os que estão aqui presentes, eu tenho certeza que têm testemunho de Deus, de los milagros de Jesus. Agora a questão é o que Deus me ha revelado através desta palavra. O grande enfoque que veo, a grande clave que veo aqui, é que através destes milagres, através das bendições, quando ela se põe de pé, ela começa a servir. Quando ela se põe de pé, ela começa a servir a Jesus e todos aqueles que estavam com ele. Que é isto que a palavra nos ensina? Nos ensina que nós já passamos por todas essas dificuldades. Que Jesus nos correu pelas mãos, acercou, correu pelas mãos, nos pôs de pé. E nós devemos a hora de servir a Ele. Servir na igreja, servir em nossa casa, servir em nosso trabalho. Porque temos testemunho. Somos gratos. Temos gratidão a Deus por todo o que Ele já hizo e faz por nós. Devemos estar preparados para o serviço do reino, para ajudar na obra, ajudar na igreja, ajudar em casa, ajudar a família, ajudar em el trabalho, a ser o melhor a seus vizinhos. Por quê? Porque temos testemunho. Temos testemunho de milagre em nossas vidas. Temos testemunho verdadeiro. Que cada um de nós podemos firmar e confirmar esses milagres de Deus. ¿Por quê? Porque não há ciência que explica isto. Eu tenho certeza que se for começar a falar aqui, por lo menos mais de 10 cada um vai ter de milagres. Desde quando aceitou Jesus Cristo, ou até de antes até de antes de aceitar Jesus, já recebeu o milagre, porque Deus já sabia, porque Deus também cuida de ímpio. E nós sabemos disto. A questão é que eles não têm a cobertura, porque não estão bajo a palavra. Mas Deus cuida. Nós temos, eu tenho um milagre de quando era ímpio.
Nem conhecia a Deus aún e Deus já cuidou de mim. E isto é bíblico. Isto é bíblico. Então, nós temos que ser gratos a Ele e em serviço do reino, servir a Jesus e a los hermanos. El serviço do reino. Não é mirar, a sogra de Pedro não mirou a Pedro para ver os defeitos. Não mirou a Andrés para ver os defeitos de Andrés. Não mirou a Jacob para ver os seus defeitos. Não mirou a Juan para mirar seus defeitos. Ela foi a servir a Jesus e todos os suyos. E é isto que nós devemos fazer como cristianos, como servos de Deus. Servir ao Senhor. Amém? Glórias a Deus, Padre Santo, tu palavra, Senhor, está entregue ao Padre